surgimento da Eva mitocondrial. A Eva mitocondrial é um dos principais componentes da teoria Whole of Africa, em português, hipótese da origem única. Amplamente difundida no meio científico e conhecida pela sociedade em geral, esta teoria defende que os primeiros seres humanos surgiriam no continente africano entre aproximadamente 150 a 200 mil anos atrás e realizaram migrações para outras regiões do planeta a partir de 60 a 50 mil anos atrás. Essa teoria ganhou força após a publicação de um artigo na prestigiada revista científica Nature, em 1987, escrito pelos biólogos Rebecca Kahn, Mark Stokes e Alan Wilson. Esses autores analisaram o DNA mitocondrial e a herança matrilinear de 147 pessoas diferentes, das áreas geográficas do mundo, e concluíram que a mulher que teria dado origem a partir dos seres humanos e viveu há 150 mil anos, tornando-se mundialmente conhecida como Eva mitocondrial. Hoje eu quero trazer essa curiosidade no canal. Se você gosta desse tipo de assunto, eu peço a você, se inscreva e curta esse vídeo, que dessa forma eu saberei a importância do assunto para você e trarei mais temas também como este. Afinal de contas, estamos falando sobre a origem dos seres humanos. Eu sou Daniel Guedes, seja bem-vindo. No entanto, é importante ressaltar que essa teoria pode não ser a única responsável por explicar a origem do homem moderno, visto que a análise do material genético de 25 populações ao redor do mundo revelaram que algumas sequências presentes no código genético têm origem ancestral que viveram na Ásia há pelo menos 130 mil anos, portanto, antes do homem deixar o continente africano. Eu quero esclarecer um pouco o que a ciência observa a respeito, para depois eu trazer a vocês as minhas considerações com relação à crença sobre a Eva. Quando eu falo Eva, Eva bíblica, a Eva de Adão. E quem foi a Eva mitocondrial? A Eva mitocondrial não foi a primeira mulher a habitar o planeta Terra, segundo a ciência, como está escrito no estudo. Isso é, não é o nosso ancestral mais antigo. Primeiro o indivíduo humano, nesse caso. Estima-se que a Eva mitocondrial, originalmente apelidada como Lucy, que significa mãe, que é a tradução livre, pelos cientistas que fizeram a sua descoberta, tenha vivido em uma pequena comunidade na África por volta de 150 mil anos atrás, junto com outras mulheres e homens nesse sentido. A Eva mitocondrial seria a nossa ancestral comum mais recente. O que diferencia a Eva mitocondrial de outras mulheres ancestrais, visto que as simulações dos cientistas apontam para a existência de outras mulheres vivendo em comunidade com a ancestral do DNA mitocondrial. Fica a pergunta, essas outras mulheres também não poderiam ser consideradas como Evas mitocondriais? A resposta é não. Essa sequência genética encontrada em nossas células fica armazenada na mitocôndria e é o contrário do DNA nuclear, que é uma combinação entre o código genético do pai e da mãe. O DNA mitocondrial corresponde à informação genética proveniente apenas da mãe e a sua transmissão ocorre de forma matrilinear, ou seja, apenas mulheres transmitem o DNA mitocondrial. Assim, a Eva mitocondrial é uma mulher que teve pelo menos uma filha mulher e assim sucessivamente por outras gerações, por todas as gerações até os dias atuais. Por isso, todos os humanos compartilham de seu material genético. Peço a permissão aqui para refletir um pouco mais profundamente sobre isso. Essa teoria não é muito diferente daquela história escrita no livro de Gênesis. Eu me permito pensar que pode-se achar um ponto em comum em relação à fé com a ciência. Para mim, essas coisas podem estar totalmente ligadas de alguma maneira. Para quem acredita na história bíblica, conclui realmente que somos filhos de uma única mãe, correto? Apesar do argumento científico. A Bíblia diz que somos todos descendentes de Eva. Por que não corroborar com o estudo, já que a Bíblia não é apenas um livro religioso, mas sim um livro de relatos da história de um povo que realmente viveu nessa terra? O ponto é, a raça humana teve um início, correto? A Bíblia diz que teve um início, a ciência diz que teve um início. Esse estudo me parece estar ligado, de certa forma, com a descrição bíblica
mas sei que devemos ter cautela, eu entendo. Para muitas pessoas, a fé e a ciência podem coexistir e complementar-se. É importante reconhecer que a Bíblia tem uma significância profunda para as pessoas e é considerada uma fonte de orientação espiritual e moral. Embora a Bíblia tenha uma interpretação religiosa da origem da humanidade, a ciência utiliza-se então de métodos empíricos, como a análise do DNA mitocondrial, por exemplo, para investigar a história evolutiva da espécie humana. Cada pessoa tem o direito de abordar essas questões de acordo com as suas crenças e perspectivas pessoais. Muitos teólogos e cientistas tentaram encontrar maneiras de reconciliar a fé religiosa com as descobertas científicas. Para alguns, essa ideia da Eva mitocondrial pode ser vista como uma forma de reconciliação entre fé e a ciência. É como eu acredito. No entanto, é importante lembrar que a ciência e a teologia são disciplinas distintas, eu reconheço, cada uma com as suas próprias abordagens e metodologias. Cada pessoa tem a liberdade de interpretar esses aspectos de acordo com as suas crenças e convicções pessoais. O importante é promover um diálogo respeitoso e aberto entre diferentes perspectivas. Comenta o que você acha do assunto. Certamente, as interpretações teológicas da Bíblia podem variar amplamente, e muitos estudiosos religiosos adotam uma abordagem mais simbólica ou metafórica para entender as histórias bíblicas, que incluem a narrativa de Eva no livro de Gênesis. Em algumas interpretações, Eva poderia ter sido vista como um símbolo da primeira mulher ou da humanidade em geral, em vez de uma figura literal, ou não. Eva também pode ser vista como uma história literal, como realmente eu penso e creio que a maioria dos cristãos. Essas interpretações simbólicas ou metafóricas podem, de fato, se aproximar de ideias científicas, como Eva mitocondrial, que rastreia a ancestralidade humana. Elas buscam harmonizar as narrativas religiosas com os conhecimentos científicos da época, sem anular o que se acredita com relação à fé. A diversidade de interpretações teológicas e a capacidade de adaptar a compreensão das escrituras a novas descobertas científicas mostram como a fé e a ciência podem ser flexíveis e evoluir ao longo do tempo. É importante lembrar que as interpretações teológicas da Bíblia podem variar entre diferentes tradições religiosas e até mesmo entre indivíduos dentro da mesma tradição. Essas interpretações são moldadas por crenças pessoais, contextos culturais e religiosos e entendimentos acadêmicos. Agora, uma coisa é certa, a verdade ela é uma só. A ciência e a fé estão em caminhos distintos, tentando encontrar uma única verdade. Por que estamos aqui? Mesmo que em caminhos distintos, estamos caminhando na mesma direção para encontrar a verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os pontos em comum são: a ciência quer mostrar a verdade. Jesus se apresenta como a verdade. A verdade ela é uma só. Uma mãe existiu e deu origem a toda a espécie humana, segundo o estudo. E isso corrobora diretamente com o que a Bíblia descreve na narrativa de Gênesis. Todos somos filhos de uma única mãe. O estudo determina que todos somos filhos de uma única mãe. É óbvio que essas duas coisas parecem estar ligadas cientificamente. Então, se somos filhos de uma única mãe, que seria no caso Eva, o estudo de Eva mitocondrial, que é o rastreamento do DNA desta mãe no nosso código genético atual, então isso demonstra que, provavelmente, provado cientificamente com Eva mitocondrial, estaríamos ligados a esta mãe ancestral, que seria Eva mitocondrial. Se você acredita que somos descendentes de uma só mãe, deixe o seu like, se inscreva. E se você não acredita, deixe a sua inscrição também. Somos todos irmãos. Eu sou Daniel Guedes, Deus abençoe a sua vida e até a próxima.